Olá, eu sou Isabelle. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu, Arthur, Diogo e Maria Eduarda apresentaremos o trabalho sobre o livro Madame Bovary. Irei começar a apresentação falando um pouquinho sobre o autor, Gustave Flaubert. É um escritor francês, nascido em 1821 e morreu em 1880. Ele é um importante representante do realismo francês. Foi, inclusive, considerado o pai do realismo na França, um movimento artístico e literário que surgiu no século XIX. Suas principais obras são Madame Bovary, Salammbô e Educação Sentimental. Aos 16 anos, ele lançou sua primeira obra autobiográfica, Memórias de um Louco. Em 1866, recebeu a Legião de Honra do governo francês. Uma frase muito importante de Gustave Flaubert é: cuidado com a tristeza, ela é um vício. Outra frase que eu achei importante, separei para falar para vocês, é: o sucesso é uma consequência e não um objetivo. Agora vamos falar sobre a obra, Madame Bovary. O autor dedicou 5 anos de sua vida para fazer essa obra. Ele relata a história de Emma Bovary, nossa protagonista. Em 1851, ele começou a escrever o que veio ser a sua obra mais famosa. Em 1856, foi publicada em forma de folhetim na Revista de Paris. O romance ele é rico em detalhes, com personagens complexos e é uma crítica à sociedade burguesa da época. Gustave Flaubert e Laurent Pichot, o dono da Revista de Paris, eles foram processados pelo Ministério Público. Eles foram acusados de ofensa moral e à religião e de normalizarem o adultério, o que seria uma péssima influência para as mulheres na época. Inclusive, tentaram impedir a publicação. Emma Bovary sou eu, foi o que o autor falou em tribunal. Os acusados eles foram inocentados e a obra foi lançada em livro pela primeira vez em abril de 1857 por uma editora francesa. A obra, como eu falei, ela é uma crítica clara à sociedade da época. Madame Bovary foi considerada o romance dos romances e foi considerada a primeira obra realista. No Brasil, a primeira obra realista foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora falaremos sobre Charles Bovary, ou Carlos Bovary. A obra se inicia exatamente com Charles Bovary, um pacato jovem mimado como um príncipe pelos pais. É um jovem médico que, por pressão dos pais, ele se casa com uma mulher controladora de uma boa família. Charles Bovary, como eu falei anteriormente, é o primeiro personagem apresentado na obra. Uma obra que se passa na França. Ele é retratado pelo autor como uma pessoa passiva, sem muita conversa. Posteriormente, ele é chamado para fazer um atendimento de emergência e conhece Emma, exatamente a filha do paciente, Sr. Rouault. O seu interesse na jovem foi imediato, mas ele era casado. Após a morte repentina de sua esposa, ele volta a visitar Emma e pede a mão da jovem em casamento. Era completamente apaixonado por Emma, eles se casam e têm uma filha, Bertha. Emma Bovary. Emma Bovary é a Madame Bovary, é a protagonista da obra. As características psicológicas dessa personagem de Emma, elas serão mencionadas posteriormente. Foi extremamente importante para o mundo psicológico. Vocês entenderão mais tarde. Vamos falar um pouquinho de Emma. É uma menina órfã de mãe, educada em um convento, e ela acreditava nos amores narrados naqueles livros de romance. Uma jovem cheia de expectativas, sonhava com casamento, com amor,
era de uma educação primorosa, sabia ler, tocava, dançava, tocava piano e estava sempre mergulhada em leituras românticas, sempre acompanhadas de um livro. Casou com Charles Bovary e mudou para o interior da França. A obra já passa pelo interior da França. E tem uma filha com Carlos Bovary. Emma não era feliz no casamento. Ela acreditou que a sua vida seria exatamente como nos romances. E isso deixou Emma decepcionada, já que era casada com um homem frio, como o autor retratava, uma pessoa passiva, sem muita conversa. Inclusive, Emma considerava Charles medíocre, entediante. Ela tinha uma vida morna e tudo que ela buscava era aquele amor ardente, exatamente como nos livros de romance. A obra se passa na metade do século XIX. Seria Emma uma mulher à frente de seu tempo? No decorrer da obra, Emma é convidada, não somente Emma e Charlie são convidados para um baile do Marquês. E ali ela enxergou uma vida que era exatamente a vida que ela sonhou. Uma vida de ostentação, uma vida de luxo. Com isso, Emma começou a ter umas despesas que estavam fora da realidade dela e de Charles. E passou a adquirir dívidas. Emma comprava roupas, coisas para sua casa, coisas de luxo que realmente não condizia com a realidade de Charles. Nem sua filha, Berta, conseguiu trazer alegria para sua vida. Não podemos esquecer de mencionar que a obra se passa, na França, isso eu já falei, metade do século XIX, onde era uma sociedade conservadora, burguesa, católica e patriarcal. Uma França que valorizava a riqueza e uma moralidade hipócrita. Emma, uma mulher influenciada pelos romances, ela corria atrás do que queria. Uma mulher sonhadora que não aceitava a realidade, buscava sempre mais. Exatamente sobre isso, sobre essas características psicológicas que posteriormente será falado melhor no trabalho. Emma escandalizava a sociedade da época ao ter o controle de sua própria vida. Ela incomodou a sociedade francesa. Exatamente por isso que acabou tendo um processo, para tentar com que o livro não fosse publicado. Ela não aceitava seu lugar de mulherzinha na sociedade. Madame Bovary, ela desperta os mais diferentes sentimentos nos leitores. Emma é uma vilã ou uma vítima? A obra, a gente não pode esquecer, a obra critica a sociedade de consumo, estimulava o consumo, exatamente por isso Emma começa a gastar, comprar coisas que não condiziam com a sua realidade. E não podemos também esquecer que era exatamente por conta do desenvolvimento industrial que a sociedade de consumo estava tão presente na França. Fica aqui realmente um convite para vocês lerem Emma. Eu não posso, Madame Bovary, não posso entrar em detalhes agora no comportamento de Emma, pois os meus colegas ainda têm muito para falar sobre o livro, mas realmente Emma desperta os mais diferentes sentimentos nos leitores. E seria Emma uma vilã ou uma vítima? Agora os meus colegas apresentarão a outra parte do trabalho. Bom, vou falar um pouco do casamento da Emma, né? Como a Emma tinha uma vida baseada na idealização do amor, ela sonhava que, portanto, ela sonhava que tudo era igual ao que ela lia nos romances. E como ela cresceu no convento, né, ela tinha muito tempo a essas leituras. E então, depois que ela se casa com Charles Bovary e vê que a vida não é esse mar de rosas, né, que o casamento não traria essa liberdade que ela tanto sonhava, ela fica insatisfeita, né, de ter essa vida medíocre, casada com um homem medíocre,
que não traz novidade alguma, vivendo em um lugar medíocre e tendo uma vida de classe média medíocre. Entretanto, tudo muda quando o casal, né, é convidado para o baile do Marquês de Andervilliers. A ficha cai para Emma, né? Ela vê toda aquela ostentação, aquele mundo muito diferente do que ela estava habituada. Nesse sentido, o tempo foi passando e Emma notou que algo não estava bem. Ela estava entediada e ela estava pensando novas formas de se sentir feliz. E quando eles estão se mudando, ela descobre que está grávida. E mesmo descobrindo essa gravidez, né, o que na época é, era o que uma mulher deveria, era o papel que a mulher exercia, né, de procriadora, né, tendo a maternidade como um trunfo na vida. Mesmo assim, ela está insatisfeita. Porque, na realidade, eu acredito que ela reconhece a sociedade onde ela vive, né? Todo esse patriarcalismo, esse, essa necessidade da mulher ocupar determinadas posições. E para ela, o que era um pouco diferente do que ela lia nos romances, muito provavelmente, né? Ela achava que a vida poderia ser como um romance. E logo após, né, ela cair na realidade, ela decide se entregar a uma novidade, né? Ela utiliza o adultério como uma forma para fugir dessa situação que ela vive. Então ela conhece Rodolphe Boulanger, que é aquele clássico estereótipo, né, do conquistador, daquele galã que acaba virando o seu amante. Ela fica animada com isso, né? Ela fica entusiasmada com o adultério e se entrega a esse relacionamento extraconjugal, no sentido de querer mais animação para sua vida. Antes de qualquer julgamento, devemos nos atentar qual era a posição da mulher francesa no século XIX. Pode-se iniciar falando do papel da Igreja e a grande influência que ela exercia nessa França tão católica. Também pela ideia da mulher ser, entre aspas, inferior em sua condição física, o que as subjugaria à função de procriação e de afazeres domésticos. E em relação à educação, raramente elas tinham acesso, e quando tinham, se resumia às primeiras letras. Além disso, na Europa, tinha-se a cultura de que elas não deveriam, né, as mulheres não deveriam andar desacompanhadas pelas ruas. E por isso casavam-se muito cedo para adquirir a experiência matrimonial. Contudo, esse marido geralmente era escolhido pelo pai de acordo com os seus interesses financeiros. Até aqui, já podemos entender que a sociedade em que a protagonista vive é uma sociedade patriarcal. O patriarcalismo é visível até no nome, né, no título da obra, em que a protagonista é chamada pelo sobrenome do marido. E pode-se afirmar que Emma tem consciência da sociedade patriarcal onde ela vive, uma vez que quando ela deseja maternidade, ela deseja muito mais um filho homem do que uma mulher. Como é revelado no seguinte trecho do livro. Desejava um filho. Ele seria forte e moreno, e se chamaria Georges. E a ideia de ter um filho homem era como a esperança da compensação de todas as suas impotências passadas. Um homem, pelo menos, é livre, pode percorrer as paixões e os países, atravessar os obstáculos, agarrar a mais longínqua felicidade. Mas uma mulher é continuamente impedida, inerte e flexível, ao mesmo tempo tem contra si a languidez da carne com as dependências da lei. Portanto, temos a impressão de que Flaubert queria criticar a sociedade dessa época, utilizando a personagem Emma, que ia contra todos os valores desejados e transmitidos durante séculos e reafirmados na Europa dos séculos XVIII e XIX.
Não sei se era o principal objetivo do autor, mas ele conseguiu desconstruir muito da figura feminina no século XIX. Emma era uma mulher insatisfeita com o casamento. O casamento não trouxe para ela a felicidade que ela tanto ansiava, como se é esperado para qualquer mulher deste tempo. Como dito anteriormente pela Isabelle, ela não gostava da sua posição e ansiava mais, muito mais. Ela vai se revelando como pouco recatada e do lar. Apresenta-se uma mulher medíocre, insatisfeita, egoísta e impulsiva. Pelo menos é a impressão que nós temos. Ademais, vemos ela buscando satisfazer seus desejos através do adultério. Ou seja, ela busca refúgio também nas relações extraconjugais. E tudo isso pelo tédio e pela monotonia que toma conta do coração dela, né, da vida dela. Charles não a satisfazia em nenhum sentido. E por isso, Emma vai alimentando no seu coração, na sua mente, vai idealizando uma outra vida que não fosse a sua. As paixões extraconjugais tomam conta de Emma. Primeiro, com o Visconde, que ela dança no baile do castelo do Marquês de Andervilliers. As lembranças desse baile permaneceram vivas na memória de Emma por um bom tempo. Tanto que a Emma ela estabeleceu relações entre o Visconde e os personagens literários inventados por ela. Logo depois, Emma cria uma amizade com Leon, quando ela se muda para a vila de Yonville. Os dois criaram um laço. Entretanto, não concretizaram essa grande vontade que existia entre os dois de ter um caso. Mas foi com Rodolphe, o primeiro amante de Emma. Ela se entrega aos encantos de Rodolphe. E ambas as relações, tanto com Leon e com Rodolphe, Emma alimentou relações muito tóxicas, doentias, repletas de ciúme, desejo de posse e inconstância. Inclusive, ela planejava fugir com um deles, só que acabou dando um pé na Emma, coitada, porque muito provavelmente ele viu a roubada que ele estava se metendo, né? E a Emma ficou super decepcionada e com um sentimento que provavelmente seja de decepção. Além disso, embalada pela paixão, ela se endividou muito. Obviamente, né? Utilizou o dinheiro do marido. E provavelmente foi muito aí que Emma percebeu que sempre estaria satisfeita, né? E muito provavelmente também essa insatisfação a angustiava muito. E acabou resultando em consequências muito graves que nós veremos no decorrer do trabalho. E nessa desconstrução a gente também tem algo muito interessante, o que pode ser um pouco chocante para muitas pessoas, mas é a rejeição da Emma pela maternidade, né? Ela acaba que tem uma filha mulher, né? O que não era o que ela queria um filho homem. E ela não detestava o fato de ser mãe, ela via isso como um fardo, tanto que ela dá a filha, ela dá a filha para uma ama de leite, né, para criar a filha enquanto ela é pequena. E tem uma cena, como eu disse, até um pouco chocante, né, que a Emma vai lá e vai visitar, né, a filha, e a filha chega assim como se ela estivesse com saudade, né, e a Emma
dá um chega pra lá na filha, sabe? Uma coisa assim que você fica com pena da menina, né? Mas que exprime muito da rejeição, né, da Emma pela sua maternidade, de como ela também estava insatisfeita com a maternidade, que foi vendida para ela, né, na socialização dela, como o maior trunfo de uma mulher. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar do segundo caso amoroso que a Emma teve, que foi com o Leon. No começo também era cheio de entusiasmo, alegria, felicidade. Só que com o tempo ela voltou a se sentir entediada, voltou a se sentir distante do Leon. E ela percebeu que esse amor não supria mais tanto as suas necessidades. Porém, ela continuou se relacionar com ele, mesmo não sentindo aquela emoção que tinha no começo. E aí ela começou novamente a se sentir triste, para baixo, e eu vou colocar um trecho que destaca isso. Não importa, não estava feliz, nunca tinha estado. De onde vinha então essa insuficiência da vida? Nada, aliás, valia a pena de uma procura. Tudo mentia. Cada sorriso escondia o bocejo do tédio. Página 403. Nesse sentido, a esse humor rebaixado da Emma, a essa visão idealizada do amor, a essas altas expectativas, essa alteração da realidade, foi cunhado um termo na psiquiatria baseado nos sintomas da Emma. Esse termo é bovarismo. E ele é justamente isso. É essa alteração da realidade, essa ilusão, essa insatisfação e essa fantasia de ser uma outra pessoa e de querer outras coisas, vivendo e se decepcionando com a realidade. Ela busca, a Emma, uma vida idealizada e a partir disso ela começa a contrair dívidas, ter relacionamentos extraconjugais, e o que era totalmente fora dos padrões da sociedade francesa no século XIX. Bom, para a gente dar continuidade nessa análise, é importante destacar que momento histórico a França estava vivendo. Quando Flaubert foi escrever, um pouco antes tinha acontecido a Primavera dos Povos, uma época de muitas revoluções e de pensamentos. Desses movimentos era um dos burgueses, e eles tinham um papel muito importante também nessa sociedade da época. Quando a obra foi publicada, o Napoleão III, ele liderava o país. Então, só para a gente entender o que estava acontecendo, tinha muita estabilidade política nesse período e também econômica, com diversos pensamentos. Dessa forma, o autor ele vai criticar a sociedade. E ele vai criticar essa sociedade de consumo que veio após a Revolução Industrial da França. E ela vai promover um alto consumo, só que nem todo mundo tinha direito a esse consumo, né? E devido a essas condições diferentes das classes sociais. Então, né, tinha o monarca, tinha os burgueses, tinha o proletariado, então era diferente a questão econômica para cada um desses indivíduos. Nesse sentido, a gente consegue entender a Emma. Toda uma sociedade visava o consumo e a Emma não era diferente. Por essa idealização que ela tinha, ela também queria viver isso, ela também queria ir para Paris. E, além disso, ela gastava dinheiro com os seus casos extraconjugais. Só que, com o tempo, ela não foi conseguindo pagar. E ela ficou sendo constantemente cobrada, o que fez ela entrar em desespero e fazer mais dívidas para pagar dívida e dívida para pagar dívida, até que chegou um ponto que ela não conseguiu mais. Um trecho interessante que a gente pode exemplificar isso é na página 413, quando fala: mandado pelo rei, lei e a justiça, a senhora Bovary, dentro de 24 horas, como prazo máximo, pagar a importância total de 8.000 francos.
ela será obrigada a isso por toda a via de direito e notadamente pela apreensão executória de seus móveis e pertences. Então aí a gente já vê uma intimação para Emma. Isso faz com que ela fique ainda mais desesperada para pagar essas dívidas, porque o marido dela também não pode saber disso e vai complicar toda a vida dela. Bom, a partir de tudo isso, desses amores fracassados, desse sentimento de incompletude, devido a essas dívidas também, ela entra em desespero. Né? Ela não quer que o Charles descubra sobre essas dívidas, então ela começa a pedir dinheiro emprestado, mas ninguém consegue emprestar ela. Inclusive os ex-amantes não emprestam dinheiro para ela. E num ato de desespero, de isolamento, ela se envenena, cometendo o suicídio. Ela se envenena com arsênio e ela morre ao lado do Charles. Né? O Charles está ali acompanhando todo o processo, ele ainda não sabe totalmente, não entendeu ainda tudo que estava acontecendo em relação às dívidas. Vai entender só depois que a Emma já tinha falecido. Ele teve que pagar essas dívidas, ele ficou completamente falido. E depois ele descobre cartas, né, trocadas entre Emma e seus amantes, e isso para ele dá um total desgosto e ele vem a falecer. Já a filha do casal, ela vira órfã, né, e ela vai ter que morar com uma tia porque sua avó também morreu depois. E aí ela vive uma vida pobre, né, de pobreza. Tem um trecho na página 479, que é a última página, que ela fala: ela é pobre e a manda a fim de ganhar a vida para uma fábrica de fios de algodão. Ou seja, a tia da Emma manda a mocinha para uma fábrica de fios de algodão, onde ela leva uma vida pobre e infeliz. Bom, um dos nossos referenciais teóricos é o Durkheim. Ele criou a Escola Francesa de Sociologia e ele também viveu o século XIX. Ele vai tratar em uma das suas obras sobre o suicídio, e o nosso grupo aqui vai tentar fazer uma relação com o suicídio da Emma. O autor acredita que o suicídio é muito mais uma determinação social, que vai para além do indivíduo, né? E que as motivações são sociais. E aí, em uma das suas frases, ele vai falar o seguinte: causas do mal-estar geral que sofrem presentemente as sociedades europeias. Então, a gente consegue entender um pouco a visão do Durkheim e a associação do caso Emma. Toda a situação social que ela vivia, todas as pressões externas que ela vivia. E aí, o autor vai definir 3 tipos de suicídio. O suicídio egoísta é aquele que o indivíduo se isola da sociedade, né? Ele se afasta da sociedade, se tornando uma pessoa muito solitária. O outro suicídio é o suicídio altruísta. Devido ao seu alto grau de integração social, esse indivíduo é capaz de fazer tudo em prol desse coletivo, até de dar sua vida, né? Então, esse é o suicídio altruísta. Já o suicídio anômico é a ausência de normas. É aquele que não sabe aceitar os limites morais que a sociedade impõe, que aspira mais do que pode, com demandas acima da realidade. Então, a gente fazendo uma associação, a gente percebeu que o suicídio da Emma se encaixa no suicídio anômico que o Durkheim traz. Essa é a nossa última análise. Bom, agora a gente vai ficar com uma síntese de tudo que foi falado, trazendo os pontos mais importantes. No livro, Flaubert mergulha na sociedade do século XIX, expondo as frivolidades e as aparências da classe média. A história revela um desejo por uma vida mais emocionante, ilustrando o vazio existencial que permeava a época. O livro critica as restrições impostas às mulheres oitocentistas, destacando como Emma desafia as normas sociais. A busca incessante por luxo reflete a ascensão do materialismo na sociedade, alertando para os perigos do consumismo desenfreado. A narrativa desafia as convenções românticas, revelando a desilusão de Emma em seus relacionamentos.
Flaubert, associado ao realismo literário, retrata detalhadamente a vida cotidiana, proporcionando uma representação mais autêntica da realidade. Assim, o livro transcende sua época, explorando temas que continuam relevantes. A história não apenas nos transporta para o século XIX, mas também nos faz refletir sobre a natureza humana e as complexidades sociais que persistem ao longo do século. Agradecemos pela atenção. Nossas palavras-chave são Madame Bovary, romance, século XIX e suicídio.